Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina um garotinho de 12 anos ter que assumir a liderança da família e, além disso, vai fazer um pacto com um demônio mega overpower que vira seu mordomo. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Kuroshitsuji, como de costume. O nome vai estar aqui na descrição do vídeo, então já dá aquela macetada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Em meio a uma infinidade de penas, ouvimos uma voz misteriosa, dizendo que uma vez enunciada a fé, é impossível entrar no paraíso. Um garoto flutuando no ar responde que alguém que acredita em Deus não teria invocado. Uma risada soa através da escuridão e o homem oculto pergunta ao menino se realmente desejava fazer aquilo, um pacto. Com urgência em sua voz, o garoto diz ao homem para conceder seu desejo. Esse garoto seria mais tarde conhecido como Ciel Phantom Hive, o nosso protagonista. Seu mordomo Sebastian o prepara para seu dia, informando sobre sua programação e o vestindo com um traje elegante. Enquanto Sebastian se vira para sair, nosso protagonista arremessa um dardo em sua cabeça, mas seu mordomo pega, sem nenhuma dificuldade. Ele responde Ciel com um sorrisinho e diz a ele para deixar os jogos para mais tarde. Quando ele se senta para comer, nosso protagonista joga um dardo em um de seus servos, que ao contrário de Sebastian, não consegue pegá-lo e acaba chorando com o impacto do dardo. Ciel não sente remorso e ainda fala, se moscar do meu lado vai levar. Sebastian entra pela porta e questiona os três servos, Fini, que é o jardineiro, Meirin, que é a empregada, e Bardroy, o cozinheiro. Quando perguntado se haviam cuidado das suas respectivas tarefas, Sebastian descobre que nada havia sido feito. Ele pistola e começa a gritar com seus funcionários, mandando-os fazer seus deveres. Eles saem correndo de medo. Enquanto Ciel segue para o seu escritório, no caminho, ele se depara com um retrato de um casal que o incomoda. Já no dia seguinte, o mordomo Sebastian garante que tudo parece impecável, desde os talheres à refeição que será servida no jantar. No entanto, sua atenção é desviada quando nosso protagonista requisita sua presença. Enquanto isso, os funcionários May, Bardroy e Fini criam um plano para competir com Sebastian. Quando o mordomo sai do escritório, ele é recebido por porcelanas quebradas, um jardim todo seco e uma refeição toda queimada. Enquanto seus servos se declaram culpados por seus erros, Sebastian mantém a calma e avalia a situação para resolver o problema. Uma carruagem para na frente da mansão e o chefe de uma fábrica de brinquedos, Damiano, sai e se depara com um jardim japonês. Ele fica impressionado com tamanha beleza. Logo depois, ele se senta para jogar um jogo de tabuleiro com Ciel. Mais tarde, é hora do jantar, e Sebastian conseguiu transformar a carne queimada em comida japonesa, o que deixa Damiano deslumbrado. Quando Mei vai servir o vinho, ela fica muito nervosa e acaba derramando na toalha de mesa branca. Sebastian remove rapidamente o pano, sem deixar que o convidado percebesse. Assim que o jantar acaba, nosso protagonista diz a Damiano para retornar ao jogo. No entanto, ele insiste em falar sobre outros assuntos relacionados a dinheiro. Ciel nega o seu pedido, e Damiano se desculpa rudemente e pede para usar o telefone. Ele entra em contato com um homem desconhecido e discute seu plano de extorquir dinheiro do nosso protagonista. Ao desligar a ligação, ele vê um rosto assustador no canto escuro, mas acha que deve ser coisa de sua cabeça, e então retorna para onde estava. No caminho, o mesmo rosto aparece pela segunda vez, dando um calafrio enorme em Damiano. Mas não para por aí, as coisas começam a piorar quando ele começa a ouvir a voz de Ciel narrando seu destino, que é semelhante ao jogo de tabuleiro que eles estavam jogando. Enquanto ele está fugindo, acaba quebrando a perna na escada, o que faz com que os criados fiquem preocupados com sua situação. Na busca por fugir dali devido ao que havia acontecido, ele começa a se rastejar, mas acaba se encontrando com Sebastian, que sorri para ele e diz que ainda não terminaram de entretê-lo. Damiano começa a fugir do mordomo e entra na cozinha, confundindo o forno com o armário. Sebastian segue ele e começa a provocá-lo, insinuando que sua gordura será usada para fazer uma torta, e toda a mansão é envolvida pelos gritos de Damiano. Logo em seguida, Sebastian cumprimenta alegremente Bardroy e Fini com uma torta. Um tempo se passa e os funcionários acabam descobrindo que a mansão está com uma infestação de roedores, quando até um rato aparece na frente deles. Enquanto isso, Ciel está em um jogo de bilhar com alguns nobres, mas rapidamente põe um fim ao jogo. Ele invoca o baianinho de Mauá e ganha apenas com uma tacada. Sebastian está servindo chá para o resto dos convidados, quando a Angelina, uma famosa médica, severamente fala para Grell aprender com os modos de Sebastian. Mas assim que ele vai do lado dela, Angelina começa a apertar seu glúteo e diz a Sebastian para servi-la em vez de Ciel. Em seguida, esse rapaz chamado Lau questiona Ciel sobre um de seus convidados por ser um contrabandista. E Angelina, ironicamente, diz para deixar Lau cuidar disso, pois só um pilantra reconhece o outro. Quando uma discussão começa entre Lau e Angelina, Ciel fica aborrecido e se retira para o seu quarto. No entanto, assim que ele chega lá,
ele acaba sendo sequestrado. Logo depois, Sebastian chega para entregar o chá da tarde e acaba encontrando o quarto completamente revirado. Em outra mansão, Azurro, um traficante da máfia italiana, foi quem capturou nosso protagonista, que tá todo machucado. Azurro diz que é difícil para os italianos administrarem um comércio de drogas num país que só servem chá. No entanto, nosso protagonista responde calmamente a ele, que é o decreto da rainha proibir as drogas. Depois que Azurro zomba dele por seguir a rainha, ele pede a Ciel para cooperar, mas Ciel dá uma risadinha e conta para ele que informou seus servos para entregar as chaves dos armazéns às autoridades, caso ele não retorne. Azurro rapidamente saca a peça e ameaça nosso protagonista, dizendo que seus homens estão só esperando o comando para atacarem seus servos. Mas Ciel permanece calmo, então Azurro dá uma bicuda na cara dele e dá a ordem para os seus homens atacarem. Na mansão de Ciel, um sniper tá mirando em Sebastian, mas o perde de vista quando May cai sobre ele. Sebastian calmamente pede a ela para dar a carta que foi dirigida a ele. O mordomo lê a carta, que explicitamente exige a chave do armazém para a segurança de Ciel. Os convidados na mansão estão preocupados após ouvir um tiro, mas Sebastian os acalma e ordena o resto dos servos para limparem o local. E ele entrega uma torta. Mas antes mesmo que Bardroy possa questionar se ele poderia comer a torta, Sebastian já havia desaparecido e vai ao resgate de Ciel. Enquanto dirige um carro, os capangas de Azurro informam sobre a missão fracassada, e Azurro fica extremamente furioso. Mas quando ele ouve seus homens gritarem de dor, Sebastian então pega o telefone e afirma que está procurando por Ciel. E após seu Lorde soltar um latido, Sebastian diz que está a caminho, mas antes ele começa a extorquir informações sobre Azurro, de seus homens. Enquanto equilibra o carro, Sebastian faz com que esses homens aterrorizados falem o que ele precisa. E assim que consegue as informações, salta do carro, se preocupando apenas com a hora do jantar. Azurro ordena que seus capangas protejam os portões, mas Sebastian consegue passar por eles facilmente. E já lá dentro da mansão, ele enfrenta mais alguns lacaios, mas dessa vez utilizando talheres para finalizar o serviço. Quando ele finalmente chega à sala onde nosso protagonista está sendo mantido de refém, ele oferece a chave para Azurro. No entanto, acaba sendo uma armadilha e ele é fuzilado por inúmeros tiros. Sebastian cai morto e Azurro comemora sua vitória, até que nosso protagonista se irrita e diz para Sebastian parar de brincadeira. Para surpresa de todos, Sebastian se levanta e cospe as balas em sua mão, arremessando elas para os homens de Azurro. O italiano fica assustado e ameaça que vai matar o garoto, mas Sebastian e Ciel não dão atenção. Nosso protagonista abre seu olho direito que estava fechado, mostrando o contrato que fez com Sebastian e ordenando que o salve. Assim que Azurro dispara, acaba encontrando a bala entre os dedos de Sebastian. O italiano até tenta oferecer todas as riquezas do mundo. No entanto, Sebastian declara que não tem interesse em desejos humanos e se transforma em sua forma demoníaca, enquanto explica o contrato que existe entre ele e nosso protagonista. Mais tarde, Ciel acorda nos braços de Sebastian, enquanto observa a mansão de Azurro em chamas. Dias depois, a Madame Angelina pediu um favor para Ciel, que levou o desengonçado Greil a aprender com Sebastian, a como ser um mordomo melhor. Mas Greil acaba causando muita bagunça e tenta compensar seu erro tentando se matar. Sebastian entra rapidamente, dizendo a ele que não há necessidade de tomar medidas tão drásticas, pois seu sangue criaria mais trabalho para os outros. Greil olha com gratidão para Sebastian por ele ser tão gentil. Sebastian diz a ele para relaxar, enquanto ele e Ciel saem para cuidar dos negócios. Mas antes de sair, Sebastian aconselha Greil a tirar sua própria vida, só que fora da mansão. Nosso protagonista e seu mordomo entram em uma loja para pegar uma nova bengala, enquanto Greil elogia a mansão. Tanaka aparece e diz que a mansão foi construída recentemente, pois a anterior foi destruída em um grande incêndio há 3 anos, resultando na morte dos pais de Ciel. Uma vez que Tanaka termina a história, ele volta a ficar pequeno. Quando Ciel retorna, ele ficou horrorizado ao ver sua mansão coberta de decorações infantis. Quando ele pergunta que merda seria essa, Bardroy aponta para a porta e diz a ele que foi uma garotinha maluca. Quando nosso protagonista entra na sala, se depara com Greil pendurado no teto, como uma bexiga. Em seguida, uma garota loira sai correndo e esmaga Ciel com um abraço. Depois que Sebastian ajuda Greil a descer, a menina, que se chama Elizabeth, coloca um bonito babador rosa em Sebastian, o que faz os outros servos rirem. Greil fica confuso sobre ela, mas Sebastian informa que Elizabeth será a noiva de Ciel. Ela então diz que haverá um baile na mansão, onde ela vai dançar com seu noivo. Elizabeth rapidamente sai da sala, arrastando Greil e não deixando espaço para argumentos. Já no escritório, Sebastian questiona nosso protagonista, que se recusa a dançar, mas o silêncio dele afirma que ele não sabe dançar. Então Sebastian se voluntaria para ensiná-lo. Enquanto isso, Elizabeth vestiu todos os servos com vestidos. Quando Ciel aparece, Elizabeth pula para abraçá-lo.
No entanto, quando ela vê que ele não está usando o anel que ela deu, Elizabeth começa a dar um chilique, e em um momento de raiva, ela quebra o anel de Ciel, que por acaso é uma herança de sua família. Nosso protagonista levanta a mão para dar uma bufetada na cara dela, mas logo é parado por Sebastian, que explica toda a situação para ela, que está em lágrimas. Enquanto isso, Ciel joga o anel para fora e declara em voz alta que ele ainda é o chefe da família, mesmo sem um anel. Ele então limpa o rosto de Elizabeth e pede a ela uma dança. Assim que o baile acaba, Ciel está se preparando para dormir, e Sebastian coloca o anel de volta no dedo do nosso protagonista, revelando que havia consertado. Ciel diz a Sebastian que o anel viu a morte de todos os chefes da família Phantom Hive, e verá sua eventual morte também, e ainda diz que pode ouvir os suspiros finais de cada membro da família. Então ele ordena a Sebastian para ficar com ele até que pegue no sono. Alguns dias se passam e nosso protagonista junto de Sebastian chegam a uma casa de Ciel em Londres. Mas no momento em que Sebastian comenta que agora ele terá um pouco de paz e sossego, os dois são surpreendidos por Angelina, que está acompanhada por seu mordomo e Lau. Enquanto o grupo se senta para o chá, eles começam a discutir sobre os recentes assassinatos. Ciel aponta que esses assassinatos não são comuns, pois o corpo da vítima foi estraçalhado de uma maneira que eles nunca tinham visto. Além disso, Ciel diz a todos que os jornais nomearam o assassino como Jack, o estripador. Quando Lau questiona se ele seria capaz de suportar o horrível fedor e a imagem retorcida da vítima na cena do crime, nosso protagonista responde firmemente para não fazer perguntas estúpidas. E depois que Lau elogia o olhar destemido de Ciel, o grupo decide então ir até a cena do crime. Ao chegar lá, o investigador fala para Ciel que não é um lugar para crianças. No entanto, o comissário da polícia, Arthur, aparece e pergunta o que nosso protagonista estava fazendo ali. Então Ciel conta em tom de deboche, que veio para limpar a bagunça. Em seguida, ele pega o relatório da investigação e, enquanto ele dá uma boa olhada, acaba percebendo que os investigadores não têm ideia do que estava acontecendo. Então o comissário diz firmemente a Ciel que eles vão lidar com o caso. Nosso protagonista se despede e diz aos outros que conhece uma pessoa que poderia ajudar. Eles então vão até uma funerária e se encontram com um rapaz chamado Undertaker, que foi o responsável por refazer o corpo da vítima. Quando Lau oferece dinheiro para obter informações, o agente responde que não tem desejos por moedas. Então ele se vira para Ciel e diz para fazerem ele dar a melhor risada de sua vida, em troca das informações. Sebastian pede para todos esperarem do lado de fora, e depois que está satisfeito, Undertaker revela que recentemente seus clientes defuntos estavam incompletos, pois o útero estava faltando. Ele ainda revela que os cortes feitos pelo estripador são muito precisos e que alguém como ele não vai parar de matar a menos que alguém o detenha. Um pouco mais tarde na carruagem, Sebastian determina que o assassino poderia ser um médico, que estaria usando os órgãos para rituais obscuros. O mordomo então tem a ideia de compilar uma lista de suspeitos e aproveita para saltar da carruagem. Quando chegam na mansão, todos são recebidos por Sebastian e ficam surpresos por ele ter chegado tão rápido. Depois de revisar sua lista, Sebastian determina que o Visconde Aleister é o principal suspeito. Eles então vão até a mansão do Visconde e Ciel assume o disfarce de uma garota para participar da festa que estava acontecendo. Ao entrar na mansão, Sebastian assume o disfarce de tutor. Nosso protagonista fala baixinho para Sebastian que ele odiaria caso Elizabeth o visse vestido assim, e realmente as palavras têm poder. Nosso protagonista é castigado quando Elizabeth aparece em seu caminho. No entanto, com a ajuda de Sebastian, eles conseguem manter distância dela. Em seguida, para atrair a atenção de Aleister, Ciel começa a dançar com Sebastian. Uma vez que ele é abordado pelo Visconde, Ciel fala para levá-la embora. Mas assim que entram no quarto, ele acaba sendo drogado por Aleister e acaba acordando no meio de um leilão. Mas imediatamente ele convoca Sebastian e rapidamente vem em seu auxílio, dando um trato em todos ali. No outro dia, descobrem que o Jack Stripador não era o Visconde, pois outro assassinato havia acontecido. Uma mulher misteriosa mantida como refém está tremendo de medo, enquanto passa uma tinta vermelha em seus lábios. Angelina e Ciel estão envolvidos no jogo de xadrez. Ela diz que certamente ele deveria querer mais da vida, além de ser cão de guarda da rainha. Angelina pergunta a Ciel se ele retornou ao submundo para estar vingando seus pais, e Ciel afirma corajosamente que ele escolheu esse caminho para o seu próprio bem. Angelina relembra sobre o tempo em que Ciel era apenas um bebê. Ela se levanta até ele, o acariciando, enquanto diz que ela não pode ter um filho e pensa nele como seu próprio filho. No entanto, ele afasta sua mão e diz que não pode se dar ao luxo de ser alvo de pena de alguém. Mais tarde naquela noite, Ciel e Sebastian vão até o local onde o Jack Stripador realiza seus ataques. Quando o nosso protagonista ouve um grito, eles correm até o local, mas no momento em que se abre a porta, pequenos respingos de sangue caem em seu rosto e o corpo de uma mulher está no chão. Sebastian rapidamente puxa Ciel para longe e protege seus olhos da visão assustadora.
Até que uma pessoa misteriosa sai das sombras, revelando ser ninguém menos que Greil. Enquanto ele tenta fingir sua inocência, Sebastian diz a ele que já pode parar com o teatrinho. Então Greil se limpa do sangue e muda a cor de seu cabelo para vermelho. Sebastian então pergunta por que um ser que permanece neutro entre os homens e os deuses, um Shinigami, se incomodaria em desempenhar um papel de mordomo. Greil dá uma risadinha e responde que talvez seja porque ele se apaixonou por uma mulher. Mas quando Sebastian questiona quem seria a sortuda, Angelina de repente aparece da escuridão e diz a Sebastian que ela nunca pensou que alguém veria Greil em sua verdadeira forma. Ciel remove a mão de Sebastian entre seus olhos e diz a Angelina que ela estava no topo da lista de suspeitos. Angelina pede a ele para ter mais consideração por sua própria tia. E em seguida, nosso protagonista revela que todas as vítimas tinham uma coisa em comum. Todas passaram por uma cirurgia no Hospital Central de Londres, onde Angelina trabalhava. Ela finge ter um remorso quando diz a Ciel que se ele não tivesse encontrado, eles poderiam jogar xadrez juntos. Enquanto grita que não irá parar por nada, Greil faz uma tentativa de ferir nosso protagonista com a motosserra. Sebastian explica que a motosserra é a foice do Shinigami, o que faz Greil revelar que é uma arma personalizada que ele chama de Foice da Morte. E ele acaba flertando com Sebastian, dizendo que vai pintar o cabelo dele de vermelho, que é sua cor favorita. Sebastian fala pro Shinigami que ele o enjoa. Por ordem de Ciel, o mordomo o ataca, enquanto Angelina puxa uma faca e tenta passar manteiga no nosso protagonista, dizendo a ele que nunca deveria ter nascido. Sebastian arrisca sua vida para salvar Ciel, que grita com ele para não matar Angelina. Com as mãos cobrindo seu rosto, Angelina vê os rostos de sua família e anuncia que não pode matar seu amado sobrinho. Isso deixa Greil chateado, o que o leva a mergulhar sua motosserra no peito de Angelina, expondo seu registro de vida. Isso revela que quando ela era jovem, odiava a cor vermelha, mas quando Vincent Phantom Hive elogiou seu cabelo, ela se apaixonou pelo vermelho e por Vincent. Mas infelizmente, sua vida desmorona quando sua irmã Raquel se casa com Vincent e Angelina tem que seguir seu caminho, casando-se com um homem que conheceu em um baile. Mas antes que ela pudesse ter um bebê, um trágico acidente aconteceu, envolvendo ela e seu marido. Quando ela acordou em um hospital, foi informada de que seu marido havia falecido e seu útero removido. Quando ela sai do hospital para visitar sua irmã, vê a mansão coberta de chamas vermelhas. E quando Angelina voltou a trabalhar, ela recebia mulheres que queriam abortar seus filhos, o que a deixava furiosa, pois estavam dispostas a descartar algo que ela nunca poderia ter. Ela então assumiu o papel de Jack, o estripador, e foi quando conheceu Greil. Quando Ciel fecha os olhos de sua tia, ele ordena que Sebastian termine o trabalho de acabar com Greil. O Shinigami liga sua motosserra e ataca Sebastian, dizendo que enviará os dois para o céu. Sebastian se vira para ele e diz que o céu não é uma coisa que funcione para ele. O Shinigami consegue lutar contra Sebastian enquanto flerta com ele, jorrando sobre Sebastian seu amor proibido. Então Greil consegue acertar um golpe de motosserra, abrindo uma ferida profunda no mordomo. Mas quando esperava alegremente ver o passado de Sebastian, ele fica profundamente irritado ao descobrir que só viu apenas momentos dele com outros servos. Sebastian logo se recupera e aparece atrás de Greil, que consegue se esquivar. Sebastian está decepcionado devido à sua aparência arruinada e logo tira seu casaco, dizendo que não esperava ter que usar esse tipo de tática. O Shinigami sorri e diz para Sebastian se despedir desse mundo, então ambos pulam no ar para um atacar o outro. Sebastian coloca seu casaco dentro da motosserra de Greil, tornando-a inútil, e depois de Sebastian castigar Greil com vários porradões, ele o joga do telhado para o chão. Sebastian pega a motosserra para acabar com ele de uma vez por todas, enquanto o Shinigami se oferece desesperadamente para identificar as pessoas que mataram os pais de Ciel. No entanto, ele é finalmente salvo por outro Shinigami, chamado William. Quando Greil olha para William para agradecer, William não tá nem aí, toma essa pisada. William informa a Sebastian que tem que levar Greil de volta, pois ele havia cometido várias violações das regras e não cumpriu seu dever como Shinigami. Os dois trocam algumas palavrinhas e William fala que se sente enojado por ter que se desculpar com o demônio. Ele arrasta Greil pelo cabelo e Sebastian joga a motosserra de Greil em William, que habilmente pega a arma com seus 2 dedos. Já no dia seguinte, todos estão reunidos para o funeral de Angelina. Então Ciel entra e coloca um vestido vermelho sobre ela. Ele só elogia a cor da paixão, que combina com ela, e se despede. Mais tarde, Sebastian e nosso protagonista estão com Undertaker, perto de um túmulo de Mary Jane, a última vítima de Jack o Estripador. Undertaker comenta como Ciel foi bondoso o suficiente para pedir para preparar um túmulo para Mary. Ciel diz que ele não tem um bom coração, pois ele não priorizou salvar Mary ou Angelina e simplesmente executou a tarefa dada a ele pela rainha. Em seguida, Undertaker zomba da lealdade do nosso protagonista, a Rainha Victoria, e sai dizendo que o mordomo e ele são sempre bem-vindos em sua loja. Quando os dois estão sozinhos, Sebastian repete o elogio de Undertaker, pois ele não pegou a arma para matar Angelina.
mesmo que tivesse a chance para isso. Ciel responde dizendo que seu trabalho é protegê-lo e ordena que Sebastian nunca atraia sua confiança. E é isso, pessoal. Com essas palavras de que confiança é tudo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Caso deseja que eu traga a parte 2, deixa aqui nos comentários, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto, valeu!